Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos afunilar um pouquinho o que nós já aprendemos sobre os indígenas. Desde o início desse bimestre, nós começamos a aprender sobre o povo brasileiro, certo? Aprendemos sobre as três etnias, o branco, o negro e o indígena, que formaram o povo brasileiro, a etnia brasileira, tá? Aprendemos algumas características, objetos, brincadeiras, alimentação, religião de cada uma dessas etnias. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais profundo sobre a cultura indígena. Vamos começar? Bom, pessoal, isso vocês já sabem, mas é sempre bom a gente reforçar. Os indígenas já habitavam as terras brasileiras antes dos europeus chegarem aqui. Então, não foram os europeus que descobriram o Brasil, na verdade, foram os indígenas, né? Eles que descobriram os europeus, porque eles estavam lá naquela terra, assim, sem imaginar, talvez, que pudessem existir muitos outros deles em outros lugares no mundo. E aí chegam os europeus lá e dizem, não, essa terra é nossa, nós que descobrimos, né? Na verdade, não foi bem isso. Os indígenas já habitavam aquelas terras, então isso quer dizer que eles são donos dessa terra. Eles são parte do povo brasileiro. Eles são o início do povo brasileiro, na verdade, né? Depois os europeus que chegaram, fizeram aquela mistura toda e, né, depois os negros também, e aí estamos aqui hoje. E eu acho legal, bem legal essa imagem, porque ela tenta retratar aquilo que nos foi contado, né? Que os europeus, né, estavam desbravando novas terras, chegaram ao Brasil e viram essa terra de pessoas que andavam nuas. E aí estão os indígenas, curiosos para saber quem é esse bando de cara pálida aparecendo aqui. Muito bem, turminha. Os indígenas são organizados em tribos e habitam em construções chamadas de ocas. Bom, pessoal, primeira parte, as tribos. Existem diversas tribos espalhadas pelo Brasil, tá? Tem o Guarani, Tupi-Guarani, os Pataxós. Nossa, existem tantos assim, e são nomes tão difíceis assim, não faz parte da nossa língua no dia a dia, que a gente acaba não aprendendo. E um fator interessante, pessoal, é que mesmo as tribos indígenas tendo costumes parecidos, variam de uma tribo para outra. Então, às vezes, a forma de conduzir um ritual, uma cerimônia, a forma de conduzir a organização da tribo pode diferenciar de uma para outra, tá? Eu acho isso bem legal, porque mesmo dentro do povo indígena há uma diferença muito grande. E as habitações são normalmente conhecidas como as ocas. Mas, pessoal, eu já visitei uma tribo indígena, Pataxós, lá em Paraty, e eles não moram em ocas, tá? Eles moram em casas de pau a pique. Lembra que nós aprendemos sobre as casas de pau a pique? Então, lá eles têm esse tipo de moradia, tá? Muito bem. O líder da tribo é conhecido como cacique. Toda tribo tem um líder, tá? E o líder dessa tribo é o cacique. O cacique quem comanda, quem ordena, quem delega as tarefas, ou seja, diz que cada um vai fazer, que organiza como se fossem as leis dentro deles, né? Porque até dentro deles tem uma organização, uma hierarquia, ou seja, eu mando, vocês, né? Podem dar opinião, mas obedecem, tem esse respeito. E olha que interessante, percebam, o cacique está de cocar, né? O cacique e o pajé são os únicos que utilizam esse cocar. Por quê? Porque o cacique e o pajé são posturas de respeito. O cocar não é apenas um objeto de enfeite, é um sinal de respeito e de posição nobre, ou seja, quer dizer que eles comandam, que eles têm autoridade dentro da tribo e o cocar representa isso. Bem legal, né? Vamos lá. Agora nós temos o guia espiritual, que é o pajé. O que é um guia espiritual? Bom, um guia espiritual vai guiar a pessoa pela sua espiritualidade, tá? Na sua busca interior. E, por exemplo, se a gente fosse trazer agora para a nossa realidade, seriam os pastores, seriam os padres, seriam as pessoas religiosas que conduzem as outras pessoas, né, a sua busca interior, a busca de Deus. Como a religião dos indígenas, né, é o grande respeito pela natureza,
Então, o pajé utiliza muito da natureza para poder conduzir. Então, por exemplo, assim, a pessoa está com uma dor, ela está doente, ela está passando por alguma situação, ela vai até o pajé faz uma reza, aí ele utiliza utensílios da natureza, como as ervas, para fazer a reza, para fazer... Ele é como se fosse também um curandeiro, tá? Ele também faz as curas ali com o pessoal da tribo. E também ele faz as rezas para os seres da natureza, pedindo proteção, pedindo cuidado. Enfim, ele é responsável por essa parte, ok? Bom, toda tribo tem que funcionar de uma forma harmônica, né? Que funcione. Para isso, cada um tem uma responsabilidade. Temos aí a responsabilidade das mulheres na tribo. Bom, as mulheres são responsáveis pelo plantio, pela colheita, pela produção de utensílios, cestos de palha, brincos de pena, colares, enfim, vários utensílios até que eles usam no dia a dia, pela alimentação e pelo cuidado das crianças. Função para chuchu, né? É muita coisa. Temos os homens, são responsáveis pela coisa mais serviço braçal, né? Eles são responsáveis pela pesca, pela caça, eles são responsáveis pela proteção da tribo, eles que protegem a tribo, né? De invasões inimigas, enfim. E também pela construção das habitações, as ocas ou as casas de pau a pique. As criança também tem função na tribo, galera. As crianças, como são responsabilidade das mulheres, as crianças ajudam as mulheres em tudo. Então, é no plantio, às vezes a criança está lá também auxiliando, carregando um cesto. Na fabricação dos utensílios, ou diários ou para venda, as crianças também ajudam. As crianças também ajudam as mulheres na alimentação, né? Eles estão sempre auxiliando, ok? E aqui nós temos os idosos. Os idosos também auxiliam na produção de objetos, os cestos de palha, feitos com folhas de árvores, aquelas folhas mais grossinhas, tipo de bananeira. E também são responsáveis pelas decisões da tribo. Como assim? Bom, quando a tribo vai se reunir para fazer uma decisão, o cacique reúne os adultos, né? E chama os idosos. E a opinião deles vale muito. Por quê? Por experiência de vida, né? Por muito tempo já terem vivido, a opinião deles vale demais, tá? E eles contribuem bastante na tribo. Bom, gente, os indígenas são uma etnia diversa e cercada de cultura e de muita história, não é mesmo? E aí parte dessa história faz parte da nossa também. Esse daqui eu quero mostrar para vocês, olha, é um apito da Pataxó, né, da tribo Pataxó, que eu comprei. Ele é um apito para... faz barulho de passarinho, ó. Se você ficar quietinho no lugar e fizer esse som, os passarinhos começam a responder. É muito legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem me procurar. Beijinho e até a próxima aula.